Boa noite, irmãos. Como foi anunciado pelo Vanderlei, vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho de Marcos. Hoje no capítulo 6, a partir do versículo 7. Marcos 6, do versículo 7 ao versículo de número 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes ali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é alimento para a nossa alma, Pai, saúde para os nossos ossos, como diz o salmista. E pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor nos dê saúde, como igreja, como membros da igreja, para que, inspirados, orientados, ensinados pela Tua Palavra, nós possamos viver a missão do Senhor para cada um de nós, Pai. Nos ajuda a participar da vitória e da missão de Cristo de maneira digna, de maneira de acordo à Tua vontade revelada. É o que pedimos nesse momento, Pai. Ilumina o nosso coração, prepara a nossa vida para Te servir. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto relativamente desconhecido. A gente começa a chegar agora a algumas passagens do Evangelho de Marcos que não são tão familiares, tão conhecidas nos seus detalhes. E essa história, particularmente hoje, o envio dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, para pregar o Evangelho, expulsar demônios nas cidades de Israel, é agora uma história que vai mostrar para nós algo muito importante sobre a missão da igreja. E eu quero que você pense um pouco na seriedade dessa passagem. Porque na última, nós vimos Jesus chegando na sua terra natal, lá em Nazaré, e em Nazaré pregando e não tendo um resultado muito desejável, um resultado muito agradável. Poucas pessoas creram, poucas pessoas foram curadas e muita rejeição aconteceu naquele lugar. Agora, na continuidade, nós encontramos a partir do versículo 7, Jesus chamando os seus discípulos, agora já numa vizinhança da região de Nazaré, e nessa região agora, ele vai chamar os 12 para enviar, para pregar, para enviar eles para umas regiões que Jesus ainda não pregou. E agora eu quero que você se coloque no lugar de Pedro, André, Tiago, Judas, o outro Judas. Se coloque no lugar deles. Pense no seguinte, se passaram talvez uns poucos meses que Jesus apareceu na vida de vocês, que viu você trabalhando na beira do mar, na coletoria de impostos, seguindo a sua vida, chega a Jesus, um homem que você não conhecia, e fala: largue tudo e me siga. Eu vou te fazer um pescador de homens, eu vou te fazer agora um administrador do reino dos céus, eu vou te trazer para uma nova vida. Até aí, ok, né? Entre muitas aspas. É só Deus para fazer a gente largar a nossa vida e seguir a Cristo. Então eles saíram daquele estado de não seguir a Cristo para seguir a Cristo. No capítulo 3, um pouco de tempo depois, nós vimos Jesus diante dessa grande multidão de discípulos, de seguidores, escolhendo daquela grande multidão 12 homens para serem apóstolos. E eu peço que você volte lá no capítulo 3 para olhar exatamente como Jesus fez isso. Marcos 3, versículo 13 a 15. Olhe como foi a escolha e qual era a missão para a qual ele estava chamando aqueles homens para participar. Primeiro chamou eles da inatividade para a atividade, de seguir a Cristo, e agora do discipulado geral para serem líderes do povo. Marcos 3, do 13 ao 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então a gente percebe logo aqui nessa passagem que nós temos uma intenção por detrás do chamado de Cristo. Jesus chamou pessoas para, do discipulado geral, se tornarem líderes do povo na autoridade de Jesus Cristo, para 3 funções: estar com Jesus, caminhar com Ele, a jornada do discipulado pessoal, para pregar a palavra, a principal tarefa de Cristo, e expulsar demônios, mostrando que o reino veio e veio em poder para vencer as trevas que cobrem esse mundo. Só que desde então,
desde o comecinho aqui do capítulo 13, a partir do versículo 19, nós não vemos os discípulos fazendo muita coisa. Até aqui, eles apenas acompanhavam, ouviam, participavam dos momentos que Jesus participava. Só que aí passa-se o capítulo 3, passa o capítulo 4, eles ouvem parábolas, veem curas, veem expulsão de demônios, ouvem vários ensinos de Jesus, passam pela tempestade, enfrentam a legião, veem a cura da mulher de 12 anos que sangrava, veem a ressurreição da filha de Jairo, e agora no capítulo 6 viram Jesus sendo rejeitado na sua própria cidade. Até aqui eles estão vendo. Eles estão com Jesus, cumprindo a primeira tarefa do discipulado, estar com Jesus, ver o que ele faz, como ele faz e aprender com o exemplo dele. E o resto? Chegou a hora. E qualquer um de nós, de novo, se colocando no lugar deles, ficaria com pelo menos um pouco de medo, um pouco apreensivo. Pense no seguinte, lembre daquela primeira vez em que você dirigiu, se você sabe dirigir. Aquela hora que você pegou o volante, ligou o carro, não sabia nem engatar, nem, sabe, daquela estranheza. E às vezes tem o seu pai, a sua mãe do lado, um instrutor da autoescola do lado, só olhando assim, e você ali pensando, eu não quero fazer feio, eu não quero errar, eu não quero bater o carro, eu não quero matar ninguém. Você só preocupado com aquilo. Eu passei por isso e tenho passado agora que eu estou voltando a dirigir. É assustador, por um lado. Por quê? Porque você tem pessoas ao seu lado que em alguma medida te instruíram, que em alguma medida falaram algo para você, mas que não tem como fazer aquilo por você. Você cresceu vendo seu pai e a sua mãe dirigindo. Você cresceu vendo pessoas fazendo um monte de coisa por aí que você não nasceu sabendo fazer. E chega uma hora na vida que você tem que fazer. Declarar imposto de renda. Lembra da primeira vez que você fez isso? A trabalheira, o suador de pensar que você vai esquecer alguma coisa, vai vir uma multa e vai largar tudo, vou roubar minha casa. A gente não sabe como lidar com os desafios. Por quê? Nunca passamos por eles antes. Por mais que a gente ouça falar como faz, saiba por ver o outro fazendo, fazer sempre é um desafio. E nesse momento, Jesus prepara os seus 12 apóstolos para esse desafio. Só que perceba o amor de Jesus. Ele não manda eles fazerem nada do que ele vai mandar fazer sem antes terem passado pela escola do discipulado. Sem antes não ter demonstrado de maneira prática na vida deles e nos demais o que ele faz. Pense no caso do Pedro. Pedro, você vai lá e você vai orar pelos enfermos e eles serão curados. Mas Jesus, eu nunca vi isso. Não é o caso. Logo depois de ser chamado para ser discípulo, Jesus vai na casa de Pedro e cura a sogra do Pedro na frente dele. Ah, Jesus, a gente vai ter que aqui orar por um morto para ressuscitar. Acabei de fazer isso na frente da filha do Jairo. Então eles viram na prática, na própria experiência deles, naquele quarto separado, naquela vila, naquela casa, naquele púlpito, naquela sinagoga, Jesus fazendo aquilo que eles têm que fazer. E Jesus não envia eles como se fosse um teste, no sentido, vai lá, vamos ver quem aqui consegue mesmo fazer o que eu mandei fazer. Vamos ver aqui quem é crente de verdade. Nada disso. Jesus envia os 12 para fazer uma missão que é uma continuidade do ministério dele. E por isso que eu quero hoje, com base nesse texto aqui, mostrar para a gente o que esse texto, o que essa passagem nos mostra sobre a missão de Jesus que envolve a igreja de Jesus. É claro que nenhum de nós aqui é um apóstolo, no sentido dos 12 aqui, né? Nenhum de nós foi escolhido pessoalmente por Cristo para, com título de apóstolo, fundar igrejas e determinar doutrinas. Nenhum de nós tem ofício apostólico. Creio que em nenhum lugar alguém tem o ofício apostólico. Mas a igreja é apostólica, na sua totalidade. Nós, como um todo, como um corpo, carregamos a mensagem, o caráter e a autoridade dos apóstolos como igreja, como instituição. E por isso é muito importante que você, que não é um apóstolo no sentido de ofício, mas é parte da igreja apostólica, olhe para esse texto e entenda o que Jesus espera de nós como continuadores do legado dos apóstolos na missão de Cristo. Então o texto começa nos mostrando aqui, a primeira coisa, no versículo 7, que Jesus quer que a sua missão seja feita em equipe. O versículo 7 começa dizendo o seguinte: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. Talvez pareça um detalhe apenas corriqueiro da passagem, mas é muito interessante pensar nisso. Pensa o seguinte, você é um líder, você tem 12 pessoas que te seguem, você quer alcançar as vilas de Israel, como dizem os outros evangelhos que contam essa história. Não seria mais efetivo, mais estratégico na mentalidade humana, você mandar 12, cada um para uma tribo de Israel? Mandar 12, cada um para um território diferente para alcançar mais gente mais rápido? Logicamente, parece a melhor saída. Mas Jesus ele não trabalha simplesmente com uma lógica empresarial. Jesus não está preocupado com métodos, terrenos, de fazer as coisas acontecerem. Mais para frente nesse evangelho e em outros, ele fala, entre vocês não é assim. Assim como, Jesus, igual às empresas, igual aos reinos desse mundo, onde o mais poderoso manda e o mais fraco obedece, onde aquele que tem mais experiência fala e aquele que tem menos experiência simplesmente é um capacho. Na igreja não é assim.
Na igreja, toda pessoa tem importância. Na igreja, cada um tem um papel dentro da missão. E ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos apenas funções diferentes. Quer ver um exemplo claro de como isso está impregnado na nossa mentalidade? Tem muitas igrejas, inclusive presbiterianas, em que pensa que para você se tornar presbítero, você tem que ser diácono primeiro. Para ser pastor, você tem que primeiro ser diácono, para depois ser presbítero, para depois ser um pastor. É como se fosse uma escala de cargos numa empresa. Só que isso não faz nenhum sentido na Escritura. Uma pessoa pode ser, entre aspas, várias aspas, um leigo, um irmão comum, e, sendo chamado por Deus, ser um presbítero, ser um diácono, ser um pastor, ser um missionário. Porque a igreja não é uma empresa. Na igreja, nós trabalhamos com o sentido de vocação e não de graduação. Se você é chamado, você é chamado. E ponto. A partir do momento que você é chamado, você vai treinar, vai ser capacitado, vai aprender com os seus pares, aqueles que já foram chamados antes de você para cumprir aquele ofício. Mas você não vai galgar cargos mais altos por meio de tempo, de experiência, de certificados, de currículos ou coisa do tipo. A igreja não funciona assim. E Jesus aqui não segue essa lógica humana, essa lógica de governo, essa lógica administrativa. Ele segue uma lógica do reino. Então ele pega aquele grupo de 12 homens e envia eles em duplas, reduzindo 12 no alcance para 6. E eu fico pensando, quem quer ficar na dupla do Judas, né? É curioso imaginar as possíveis sorteios de dupla. Já pensou Mateus, o publicano, com Simão o Zelote, que caçava publicanos? Essa é uma dupla fantástica de pensar. Pedro com Judas. Um negócio que eu pagaria para ver. A gente não sabe exatamente quem que foi com quem aqui. O ponto é, Jesus manda pessoas para trabalhar em equipe. Por que disso, Jesus? Nós temos alguns motivos para pensar. O primeiro dele é porque isso reflete o próprio caráter de Cristo. Jesus, ele é o Messias. O Cristo, não tem ninguém na face da terra, no universo, que se compare a ele. Só que, mesmo sendo o ungido, o Messias, ele escolheu 12. No ciclo mais próximo. Dos 12, ele tinha os 3 mais próximos ainda, Pedro, Tiago e João, que nem sempre estavam no barquinho. Então ele tem sempre um grupo de pessoas próximas dele, que na caminhada do ministério ele partilha da sua autoridade, partilha das coisas que ele faz com pessoas. Na igreja cristã, nós seguimos esse mesmo princípio. A igreja não é um lugar onde o pastor faz tudo. Quando uma igreja onde o pastor tem que fazer tudo, onde tudo depende do pastor, é uma igreja doente. E uma igreja que, assim, imagina a situação. Eu fiquei doente, domingo à tarde, comi uma feijoada, passei mal, não consigo pregar. Tem igreja que fala assim, então hoje a gente não vai ter culto. Não faz sentido isso. Uma igreja saudável, uma igreja que, se um perrengue desse acontecer, um presbítero, um diácono, um irmão, um homem preparado, capacitado, cheio do Espírito Santo, que Deus queira usar para a situação, vai ser usado para isso. É claro que são situações, extraordinárias. Mas uma igreja onde tudo depende do pastor, não é uma igreja saudável. Uma igreja onde tudo depende de uma única pessoa, seja em qual função ela está, diácono, presbítero, mídias, louvor, o que for, não é uma igreja saudável. Porque a igreja é um lugar onde a autoridade, a liderança, o ministério é compartilhado. Por isso, nós não podemos nos contentar com uma ou duas pessoas que trabalham bastante. Pense, por exemplo, no ministério em que você está envolvido. Professor, diácono, recepção, pregação, ensino, no que for. Provavelmente, você não está sozinho. Tem pessoas junto de você, nem que seja uma pessoa perto de você. Se você tem pessoas próximas de você, isso é um reflexo do caráter de Jesus, porque Jesus trabalha em grupos. E se você está em grupo, você ainda tem outros benefícios desse propósito. Além de mostrar que nós trabalhamos como Jesus trabalha, compartilhando, sendo fominhas de ministério, como Jesus não era, ele era extremamente generoso em compartilhar, também através da parceria, nós conseguimos auxílio mútuo. Peço que você abra lá em Eclesiastes, capítulo 4, um texto que a gente acaba utilizando para casais. Se aplica em alguma medida, mas é muito maior do que apenas casais. Eclesiastes 4, versículos 9 a 12. Olha o que o texto diz sobre o companheirismo nessa vida debaixo do sol. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, tem melhor resultado daquilo que fazem. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras, e aqui não é um, o outro e Deus, mas são 3 pessoas mesmo, como acabou de acontecer. 3 pessoas não se rebentam com facilidade. Então a Bíblia nos mostra que nesse mundo que vivemos cheio do pecado e da corrupção, trabalhar em equipe é algo que é sábio,
É algo que reflete a sabedoria do próprio Deus. E Jesus chama os seus discípulos para trabalhar em duplas para justamente mostrar isso. Mostrar para esse mundo que Deus é um Deus que compartilha sua autoridade, é um Deus que se importa com o cuidado mútuo entre eles. Pense numa dupla improvável, talvez Pedro e Judas. Para não ficar tão feio, o outro Judas, né? O Judas Tadeu. Imagina os dois trabalhando juntos. E aí o Pedro vai lá e fala assim, Judas, posso pregar? Ele já é mais proativo. Ah, vai lá, Pedro, prega dessa vez você. Aí o Pedro vai lá, prega, não sei o que, anuncia o evangelho, chama o povo para se arrepender, como a própria palavra diz aqui no versículo 12, que eles pregavam arrependimento. A multidão ouve, e aí no final ele fala assim, e aí Judas, como é que foi? Eu nunca preguei antes, é a primeira vez que Jesus mandou fazer isso aqui. Aí Judas fala, ô Pedro, foi muito bom, mas teve uma hora ali que você falou tão rápido que enrolou tudo, sei bem como é isso. Então, dá uma reduzida. Ah, ok, Judas, na próxima você prega, tá bom? Tá bom. Aí o Judas vai lá e prega, assim, Judas, você fala devagar demais, cara. Acelera um pouquinho, o pessoal vai quase dormir no meio do seu sermão. Aí, não, vamos orar por alguém, vamos orar por um enfermo. Aí o Pedro fica assim, e se Deus não curar? Aí o Judas fala, cara, vamos junto. Se Jesus fez, Ele nos enviou para fazer, a gente vai conseguir, vamos orar também. E um estimulava o outro. Quando um errava, Pedro, isso aqui também não, cara. Não é porque você está aqui que você pode falar qualquer coisa, a gente tem que falar o Evangelho de Jesus. Então, vamos focar na mensagem central. Então, em duplas, eles poderiam se auxiliar numa tarefa que eles nunca fizeram antes. Eles nunca curaram enfermos antes, eles nunca pregaram antes, eles nunca expulsaram demônios antes. Então é um momento de experiência, no qual esse compartilhar de experiências, o trabalho em equipe, vai ajudar. Você que, de novo, que está ouvindo o ministério aqui na igreja, você sabe fazer tudo que a sua vocação, que o seu chamado na igreja exige de você? Talvez você até saiba em categorias, você tem que fazer isso, isso e isso, mas a experiência, a qualidade, a habilidade de fazer, nem sempre acompanha o papel. Que nem o seminário nos prepara para sermos pastores do rebanho. Mas o ser pastor é algo que é forjado na igreja. Você pode fazer um curso de seminário, gastar lá seus 4, 5 anos, e você vai se formar, no fim, pegar um canudinho lá com diploma de bacharel em teologia. O que forma uma pessoa de um bacharel em um pastor é este lugar, é a igreja local. Porque é no convívio com a igreja, no convívio com outros pastores, com outras pessoas que a gente aprende a pregar, aprende a pastorear. É com presbíteros do rebanho, que são presbíteros há muito mais tempo que eu aprendo a ser pastor com os presbíteros dessa igreja. Por quê? Nós compartilhamos as tarefas uns com os outros. E, por fim, enviar em dupla também daria poder de testemunho a eles. Na cultura judaica, uma pessoa sozinha, ela estaria em maus lençóis, dependendo da situação. Porque imagine a situação, Pedro vai lá sozinho pregar. Se alguém falar assim, uma mulher falar assim, ei, esse Pedro aqui abusou de mim. Pensa na situação. Pedro tentou pregar e veio alguém falando assim, você abusou de mim. Quem que vai falar que não aconteceu? Se o Pedro estiver sozinho, pregando para uma mulher sozinho. É a palavra de um contra o outro. Mas a partir do momento em que Pedro tem alguém junto, tem uma testemunha do que está acontecendo. Quando, por exemplo, Pedro fala alguma coisa, alguém fala assim, Pedro está incitando a gente a ir contra Roma e fazer uma revolução civil. Outro fala, calma, não, nada disso. A gente não pregou nada disso, a gente pregou uma profecia de Joel se cumprindo nos dias de hoje, tem esse e esse aqui que ouviram isso. Então, o papel de ter mais de uma pessoa daria segurança no ministério, o que é importantíssimo nos dias de hoje, ainda mais com câmeras e tudo mais, é importante tomar cuidado com isso, mas também mostra para a igreja, mostra para cada um de nós, que a mensagem pregada, ela é confiável. Se Pedro falasse assim, olha, você tem que se arrepender, porque senão vocês serão condenados ao inferno. Se não aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, renderem ao Messias, vocês não terão perdão de pecados. E aí o Tiago fala, é isso aí. Ele poderia confirmar a palavra. E as pessoas falariam, esse Pedro aqui não é um ponto fora da curva do colégio apostólico. Ele, na verdade, está pregando a palavra fiel que os 12 e o próprio Cristo pregam. Por isso, tem muito mais que a gente poderia explorar nisso aqui. Mas por questão de tempo não dá. Mas é importante que a gente perceba o seguinte. O ministério da igreja apostólica, da igreja local hoje, é o quê? Anunciar o evangelho, mas não de forma sozinha. Não como um cavaleiro solitário. É realmente difícil pregar o evangelho sozinho. Imagina, sai da sua casa sozinho, bate na porta de alguém e começa a pregar. É complicado. Agora, se a gente falar, gente, vamos ter um avanço missionário aqui na Freguesia do Ó no próximo semestre, no sábado, 12 de agosto, a gente vai sair aqui no bairro, batendo de porta em porta, vai entregar folhetos no semáforo e vai tocar música na praça para evangelizar o pessoal. Bora! Opa, aí eu acho que dá. Eu não vou querer pregar, mas eu topo ajudar, eu carrego a caixa de som, eu ajudo a carregar os folhetos, eu preparo o lanche depois. Percebe como a gente se estimula com auxílio mútuo? A igreja não pode ser um lugar onde pessoas trabalham sozinhas, onde pessoas fazem tudo. Tem que ser um lugar onde cada parte do corpo trabalha para essa devida cooperação fazer a edificação do corpo, cumprir a missão. Por isso, você quer servir a Cristo? Conte com o seu irmão ao seu lado, à sua frente, atrás de você.
Eu não sei fazer tal coisa. Peça ajuda. Talvez não necessariamente para mim. Eu, como pastor, vou ter alegria. É o meu dever ensinar e educar a igreja. Mas talvez você tenha pessoas perto de você que você percebe que fazem coisas que você quer fazer, que você é chamado para fazer, que fazem melhor do que eu como pastor. Eu não sou diácono. Eu não tenho chamado para ser diácono. Mas os diáconos têm. Então, uma pessoa que aprender a servir, a cuidar de pessoas, vai procurar um diácono. E o diácono vai instruir, vai chamar para caminhar junto, aprender como é que faz, como é que cuida, como assiste, cuidado, bom senso, dicas para cuidar desse ministério diaconal. Por isso, trabalho da igreja não pode ser solitário. Você quer trabalhar? Encontre alguém para te ajudar. Chame alguém para caminhar com você. Peça auxílio, peça um apoio de uma equipe para trabalhar, porque é assim que Jesus enviou a sua igreja também. Mas o texto continua também mostrando que a missão da igreja é feita na autoridade de Jesus. O versículo 7 continua dizendo: chamou Jesus os 12, aqueles que ele escolheu, e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, a partir daquele momento, eles não são apenas 12 gatos pingados espalhados por Jerusalém, por Israel, falando uma mensagem que eles inventaram. Eles agora, que foram treinados na companhia de Cristo, são agora enviados com a autoridade de Jesus. Pense nas dúvidas que passariam pelo coração deles. Mas Jesus, e se a gente tentar expulsar um demônio e assim, ele bater na gente, e ele assustar a gente, ele gritar igual aquela legião que a gente viu agora há pouco, e se isso acontecer? E se não respeitarem a gente? E se a gente chegar numa vila pregando e falar assim, vocês não são nem rabinos, o que vocês estão falando? O que a gente faz? E percebe, Jesus envia com autoridade. Ele certifica, ele dá o aval dele. Vocês são os meus mensageiros, com a minha autoridade, por onde vocês forem, eu estou indo. Onde vocês falarem, eu estou falando. E aquilo que vocês falarem, claro que, entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, eu assino embaixo. A autoridade de vocês não pertence a vocês, mas pertence a mim. E por eu ser o Senhor da igreja, por eu ser o Messias, o Rei do mundo, eu envio vocês, capacito vocês, e através de vocês, vocês fazem a minha obra. Isso tira um peso gigantesco dos nossos ombros. Porque se dependesse de nós, nosso poder e capacidade, quem conseguiria fazer isso? Paulo fala na carta aos Coríntios, se tudo depende da gente, quem é capaz dessas coisas? Quem é suficiente para essas coisas? E mais para frente ele complementa, graças a Deus que nos sustenta, que nos capacita em Jesus Cristo. A nossa capacitação vem de Deus. Por isso, você tem um ministério aqui na sua igreja local. Se não tem, está na hora de achar o que você tem que fazer. Cada um aqui tem uma função, cada um aqui tem um espacinho para poder trabalhar no reino de Deus, seja qual o espaço for. Como que você pode fazer esse trabalho? Sabendo que Deus quer que você faça, que Ele quer o seu envolvimento, que Ele quer a sua participação, mas Ele quer que você faça o trabalho dEle, do jeito dEle, na autoridade dEle. Por isso, não enxergue a igreja como se fosse um cabide de oportunidades para trabalhar, no qual você tem que achar um espaço e conquistar a sua fama, o seu nome, o seu respeito na igreja. Nada disso. Se você é membro de uma igreja, se você é um cristão de fato, servo de Cristo, Jesus já te deu capacitação, Ele já te deu autoridade para trabalhar para Ele. É claro que trabalhos específicos demandam autoridades específicas. Por exemplo, os ofícios da igreja, presbíteros, diáconos e pastores. É necessário que você passe por um treinamento, você seja ordenado, investido de uma autoridade que é diferente. Porque é um trabalho que exige muito mais de autoridade, muito mais de prestação de contas e seriedade no trabalho. Mas tudo isso é feito por quê? Porque a igreja, desde o período apostólico, vem recebendo e vem transmitindo essa autoridade de líder em líder, de igreja em igreja, para que as igrejas caminhem no poder e autoridade de Jesus. A igreja Freguesia do Ó não é uma igreja autônoma. Ela é apenas a ponta de um galho de uma grande árvore que remonta desde o Antigo Testamento, da origem do povo de Deus. Os líderes que temos na igreja hoje, especialmente presbíteros, diáconos, pastores, não são pessoas que surgiram como algo espontâneo e novo nessa comunidade. Na verdade, é um fruto de uma longa sucessão de líderes que transmitiram a autoridade de Jesus Cristo de igreja a igreja, de comunidade a comunidade, para que hoje nós sejamos de fato a mesma igreja de Cristo do período do Novo Testamento. Nós não somos menos igreja do que a igreja de Jerusalém no ano 1º, no ano 30, no ano 60, no ano 90. Nós somos a mesma igreja, porque a autoridade da igreja apostólica da época de Paulo é a autoridade da igreja apostólica hoje aqui na Freguesia do Ó. Nós somos o fruto de uma longa linhagem que mostra para esse mundo o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo cheiro e perfume de Cristo para esse mundo, contanto que vivamos de acordo com a ordem de Jesus. O caminho que Ele preparou para cada um de nós, a missão que Ele deu a cada um de nós. Então, essa autoridade ela deve ser feita com ousadia, não com precipitação. Não é porque, então temos autoridade de Jesus, vamos fazer acontecer. Calma, jovem gafanhoto. Tem hora para cada coisa. Exige um tempo de maturação, exige um tempo de preparação. Os apóstolos não foram enviados assim que foram escolhidos. Eles precisaram passar meses, talvez um ano pelo menos, na companhia de Jesus para ver como faz.
Talvez você esteja cheio de vontade de trabalhar. Eu quero pastor, eu quero fazer isso, quero não sei o quê, quero ir para o seminário, eu quero ser missionário, eu quero mudar o mundo, eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero fazer tudo. Calma. Se Deus quiser que você faça, Ele vai prover os caminhos para isso. Todo aquele que Deus chama, Ele vai encaminhar na providência dEle para chegar onde tem que chegar. Mas existe tempo de preparo. Jesus só envia com autoridade depois de eles passarem por toda uma escola de discipulado, dia a dia com eles. Por isso, você quer fazer, quer servir, quer ser poderoso nas mãos de Deus, ore por isso. Se dispõe a isso. Nas oportunidades que tiver, tente servir a Jesus, mas não despreze a preparação. Não despreze esse tempo de caminhada que precedeu o envio. Mas, em terceiro lugar, o texto mostra também para nós que o trabalho da igreja é urgente. Versículo 8 e 9 nos diz isso. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, um cajado, que servia para algum tipo de proteção pessoal contra ladrões, animais, durante a noite. Um bordão, nem pão deveriam levar, nem alforge, um tipo de bolsa para guardar pão, moedas e alguma coisa, nem dinheiro. Que eles fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecer aí até você tirares do lugar. Então Jesus envia a igreja como um senso de urgência. Aqui é basicamente o seguinte: Pedro, Tiago, João, os 12, bora, vocês vão fazer isso, isso e isso. Vão. Ah, mas Jesus, deixa eu pegar uma mochila. Não. Jesus, deixa eu pegar um pouco de pão. Não. Jesus, deixa eu pegar um moletom, vai que faz frio. Não. Vai com a roupa do corpo, vai com o seu cajado, vai com a sua sandália e vai. O quanto antes. Ah, mas eu tenho que me preparar. Não, vai. Você lembra de alguma outra ocasião na história do povo de Deus em que o povo teve que sair apressadamente apenas com a roupa do corpo, um cajado, sandálias e túnicas? Lá no Egito, no Êxodo. Jesus está mostrando para nós aqui que Ele está preparando. Lembra aquele novo Êxodo que João Batista pregava, que Jesus viria e prepararia o caminho do Senhor? Está acontecendo. Eles são agora o novo Êxodo acontecendo. Eles estão mostrando para esse mundo, pelas roupas que vestem, que é urgente. É como se, naquela época, só para a gente entender um pouco melhor, seria mais ou menos o seguinte: você tinha só a túnica de baixo, tipo uma roupa, um roupão, uma camiseta, tipo um vestido que a gente teria hoje, feminino, né? Um roupão, onde você puxava ele para cima, amarrava, né, para não enroscar nas pernas, no caso dos homens, ou quando você tivesse que correr, e por cima você colocava uma segunda túnica, que era um tecido mais grosso, para te proteger do sol, do frio, dos animais. Era uma proteção, uma peça de proteção. O alforge era como se fosse uma pochete que você guardava aqui, onde você colocava pão, moedas, talvez uma faca, um remédio, alguma coisa para te proteger no caminho. Você levaria em qualquer trajeto que fizesse, não tinha OXXO, não tinha AMPM, não tinha nada. Era longas distâncias. Você colocava um pão, talvez um pão duro, sem fermento, para não perder no meio do caminho, um biscoitão lá, e ia para a missão. E quando você chegava numa vila, era normal que você tivesse 2 túnicas, roupas, pão, uma mochila, talvez um animal, um monte de coisa mostrando que você está caminhando, que você tem meios de se proteger, de permanecer naquele lugar sem causar um prejuízo para a cidade. Os apóstolos não. Por onde eles forem, eles vão parecer pé rapado. Eles chegam lá com a roupa do corpo, como se estivessem vindo correndo. Não deu nem tempo de preparar nada, de guardar nada. Eles chegam com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem pão, sem nada. Apenas um cajado, sandália e a túnica de baixo. Por que disso? Para que as pessoas, quando batessem o olho neles, pensassem: opa, de onde você veio, Pedro? Que você não trouxe nenhuma muda de roupa? Você não trouxe mais nada? O que está acontecendo? O aspecto visual mostraria que há uma urgência naquilo que está sendo dito, que não há tempo a perder, que a mensagem que eles têm que pregar, na hora que eles começassem a pregar com aquela aparência, as pessoas pensariam: esse aí é bom ouvir, porque ele não parou nem para pegar comida em casa, para contar para mim o que ele está contando. A mensagem que ele está falando não é uma mensagem qualquer, é urgente. Então qualquer pessoa olharia e pararia para ouvir, pelo menos aquelas minimamente interessadas. Então, essa estratégia de Jesus tem vários princípios aqui, de novo, igual a ideia de ir de 2 em 2. Mas, em primeiro lugar, mostra para a gente que o trabalho tem que ser feito na dependência de Deus. Jesus não fala para levar pão, mas ele também não fala que eles vão passar fome. Ele não fala para levar dinheiro, mas também não fala que eles vão ter que mendigar. Ele apenas envia eles no jeito que eles estão, para que, no transcorrer do ministério, vamos ver isso nos próximos versículos, eles fossem sentados pelo próprio Deus através das pessoas que recebessem o Evangelho, daqueles novos filhos do reino que são feitos no meio da caminhada. Por isso que pessoas que estão servindo a Cristo não devem ser apegadas ao dinheiro. Pastores, presbíteros, diáconos não podem ser apegados à ganância, como Paulo fala para Timóteo. Não podem ser pessoas que pensam no ministério como uma fonte de renda, como uma fonte de sustento, de enriquecimento. Não é assim que funciona. Também não é um outro extremo infeliz que a igreja tomou em alguns momentos, a igreja cristã de modo geral, de pensar que missionário bom é missionário com fome, que pastor bom é pastor que passa necessidade, que seminarista bom é seminarista que sofre. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim até hoje. Faça eles sofrer para então eles se tornarem piedosos.
Tem gente que tem um ditado em inglês que é dito em alguns seminários americanos assim, make them poor to make them pious. Tipo assim, faça esses ficarem pobres para então eles serem piedosos, né? Para dar valor ao pouco. Gente, não é assim que funciona também. A gente não tem que fazer as pessoas passarem por necessidade para então valorizar o que é importante. Nós devemos cuidar bem uns dos outros. Então, no ministério, a gente não deve se preocupar em lucro, em fonte de renda, em crescimento de patrimônio. Nós temos que olhar para o ministério como um meio de, sim, sobreviver, viver, ter dignidade como os demais, mas não uma fonte de enriquecimento, mas uma fonte de dignidade pessoal através do sustento que vem de Deus, seja através da igreja local, no nosso caso hoje, ou das pessoas que receberiam a palavra pregada pelos apóstolos. Então é mostrado para nós, através desse texto, que a missão dos apóstolos, a missão da igreja, não é uma missão feita através de sustento pessoal, de garantias pessoais, mas é uma missão que fazemos confiando que o Senhor vai nos sustentar e vai abrir os caminhos para cada um de nós. Além disso, também mostra para a gente que o trabalho que devemos fazer deve conter esse senso de urgência. Nós não podemos pregar o evangelho como se fosse só mais uma coisa para se ouvir, como se fosse uma música no rádio que você fala assim, hoje eu não estou a fim de ouvir essa, e vira lá. A mensagem que pregamos deve sair de nossos lábios como uma mensagem urgente. Não pode ser aquela mensagem descompromissada, sem paixão, sem fervor. Também você não precisa ser um Hernandes Dias Lopes na praça ou no trabalho. Você não precisa pregar com toda aquela oratória própria de um púlpito. Mas é importante que você tenha convicção, que você tenha um senso de urgência, que quem te ouve perceba, olha, ele acredita nisso. De fato, eu não acredito, mas olha, eu sei que ele acredita. E porque ele acredita é bom ouvir. Se é importante assim para ele, talvez seja importante para mim também. Nós não podemos pregar a mensagem do evangelho como se fosse tipo uma opção no menu de almoço. É isso ou a morte. É Jesus ou condenação. É abraçar o reino ou abraçar o inferno. É um ou outro. E quando nós verbalizamos o evangelho, devemos carregar essa urgência que a vestimenta dos apóstolos naquela época transmitia naquele contexto. Não é que nós devemos seguir isso como regra para hoje. No sentido que hoje a gente tem que se vestir de maneira maltrapilha. Não é isso. Mas é que a nossa mensagem deve ser recebida assim. Com a mensagem de um homem desesperado, falando para pessoas desesperadas sobre uma coisa que ninguém pode perder. Ninguém pode negligenciar. Por isso, quando você for participar da missão de Cristo, lembre disso. Jesus, ao enviar os 12, enviou eles para pregar uma mensagem urgente. Para prestar atenção mesmo. Como cada um de nós vai fazer isso, aí vai depender do nosso contexto, da nossa sabedoria e dos nossos recursos. Mas é importante que onde você estiver pregando o evangelho, sendo a mostra do poder do reino de Deus ali, que você faça isso num senso de urgência, num senso de dependência. E na continuação do texto, mostra para nós a seriedade também envolvida no ministério. O versículo 10 e 11 nos diz o seguinte: E recomendou-lhes que quando entrares em alguma casa, permaneçam aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então Jesus mostra agora que o trabalho que deve ser feito em equipe, o trabalho que é feito na autoridade de Jesus, o trabalho que é feito com senso de urgência, é um trabalho sério. No momento que ele fala sobre a hospitalidade ou não das pessoas, ele mostra qual que deve ser a postura do mensageiro. Na primeira positiva, você chegou num vilarejo de Israel, começa a pregar o evangelho. Um grupo de pessoas começa a ouvir e alguém crê. E fala assim, Pedro, obrigado por pregar o evangelho. Eu não sabia que o nosso Messias já tinha chegado. Eu creio em Jesus Cristo. Quando eu posso conhecer Ele? Aí Pedro fala, olha, semana que vem a gente vai voltar para Jesus. Se você quiser, você pode tentar acompanhar a gente. É um pouco longe, mas talvez dê. Se não, em algum momento ele passa por aqui. Eu não sei como, não posso te garantir, mas em breve você vê. E a pessoa fala, Pedro, olha, e você vai dormir onde essa noite? Eu vi que você está, sem muita coisa, você tem uma janta, você tem comida. Pedro fala, olha, para falar assim, verdade, Jesus mandou a gente às pressas. Aí a pessoa falaria, olha, então faz favor, seria uma honra para mim. Para um judeu é uma honra muito grande a hospitalidade. Fica na minha casa, janta comigo essa noite. Tem um quarto ali, lembra das duplas, tá? Não vá sair sozinho. Tem um quarto lá do meu filho que agora saiu, se mudou. Dorme lá no quarto deles, vocês dois, você e o Judas. Descansa lá pela manhã, eu dou um café da manhã para vocês. Vocês vão ficar aqui até quando? Vamos ficar aqui até a próxima lua nova. Tudo bem, Deus dá um jeito. A gente não vai faltar comida não, pode ficar tranquilo. Fica na minha casa e quando você estiver aqui é uma honra receber vocês, mensageiros de Jesus. Que naquele caso, receber um missionário é receber Jesus, porque está na autoridade de Jesus. Então a pessoa ama tanto Jesus que quer tratar bem os mensageiros. Então Jesus fala, se alguém te receber em casa, fique ali até o último dia. É claro, dentro das possibilidades da pessoa, Isso fica subentendido para não abusar de ninguém. Mas você vai ficar ali, porque ficar na casa de alguém na minha autoridade é uma honra para a pessoa que recebe. É uma demonstração de respeito, de consideração por aquele que ouviu. Mas e se isso não acontecer?
Aí o versículo 11 nos fala: se em algum lugar não receberem vocês, nem ouvirem as suas palavras, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Isso aqui era uma atitude que muitos judeus mais religiosos faziam quando iam para terras pagãs e voltavam para Israel. Imaginem, por exemplo, se foram lá para Decápolis, as 10 cidades gregas, a fazer um comércio, alguma negociação. Chegavam lá, faziam o que tinham que fazer, saindo da cidade, chegando nas fronteiras de Israel, batia o sapato para não carregar nem o pó daquela terra pagã, daquela terra impura. Essa era uma demonstração de alguns judeus piedosos, né, dentro da piedade deles, de que eles não se misturam com aqueles gentios. E Jesus fala agora: se alguém não receber a minha palavra, e aqui estão pregando para judeus, eles vão virar gentios. É para mostrar para eles que o que eles estão rejeitando não é uma palavra qualquer. Eles estão rejeitando o próprio verdadeiro reino de Deus. E é por isso que Paulo fala na carta aos Romanos que nem todo judeu é de fato judeu. Nem todo filho de Abraão é de fato filho de Abraão. Porque os filhos de Abraão são aqueles que creem. Então Jesus mostra através da pregação apostólica que, dependendo de como nós reagimos à palavra, nós nos tornamos, mesmo sendo judeus, mesmo sendo religiosos, membros de igreja, o que for, gentios, separados, porque não aceitamos a palavra de Deus. Muito parecido com o que Jesus fez no mesmo capítulo, no versículo 5, versículo 4, quando ele falou: não há profeta que não receba honra a não ser na sua própria casa, entre os seus familiares. Ele falou aquilo para que aqueles que ouviram essa palavra percebam: nós não estamos rejeitando o Jesus, o carpinteiro, estamos rejeitando um profeta, e quem rejeita profeta recebe juízo. E agora os apóstolos, ao sacudir o pó dos pés, mostrariam: nós, ao sermos rejeitados, somos rejeitados igual Jesus é rejeitado, e as consequências para isso são sérias. Isso mostra para nós alguns princípios. O primeiro deles: não fique, como a gente costuma dizer, mendigando a atenção das pessoas quando for pregar o evangelho. Você não precisa ficar implorando, suplicando, rastejando para que alguém ouça o evangelho. É claro, não é também para fazer corpo mole e pregar de qualquer jeito, igual o Jonas pregou em Nínive. Até assim Deus usa, né? Mas nós não precisamos converter alguém pela força da nossa palavra, da nossa oratória, da nossa persuasão. Não é assim que funciona. Se alguém pegar e a gente falar assim: eu queria falar do evangelho com você. Não vem com esse papo de novo não. Pelo amor de Deus, eu não suporto crente. Eu já falei, eu não quero saber do seu Jesus. Eu não quero saber do evangelho. Se você me der um folheto, eu vou rasgar. Se me chamar para a sua igreja, eu não vou ir. Não adianta. Não quero saber. O que você faz? Larga a mão. É estranho falar isso. Porque a gente criou uma ideia de um Jesus amoroso, que é amoroso sem nenhum limite. Mas até mesmo Jesus falou para a sua família, para os seus contemporâneos de Nazaré: vocês rejeitaram um profeta. Jesus fala para os apóstolos: quando não é recebido, não é ouvido, sacode o pé. Você não é mais culpado pelo sangue daquelas pessoas. Você fez a sua parte, você pregou. É claro que é duro pensar nisso. A gente não deseja que ninguém rejeite o evangelho. Mas nós temos que, por vezes, ser duros e parar de falar. Porque quando nós colocamos esse ponto final e falamos: eu falei, essa é a verdade. Se você não quer ouvir, a partir de agora você está ciente do que eu quis dizer. Agora é com você. E saiba que tem consequências. Às vezes é o que falta para a pessoa tomar uma atitude. Porque a gente prega o evangelho muito adoçado, muito açucarado, como se fosse um Jesus, fosse aquele cachorrinho que está clamando por atenção. Receba Jesus, por favor, olha quanto ele está carente. Olha quanto Jesus quer um colo, um carinho. Não, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, não precisa de nada. É a gente que precisa dele. E por vezes a gente prega um evangelho tão açucarado, tão implorando, tão assim, que não é o evangelho bíblico. E aí a pessoa trata Jesus como se fosse uma opção dentro de várias. Como se fosse apenas um chaveirinho que a gente coloca na vida. E não um Senhor que define tudo. Porque a gente prega um evangelho doce, meigo, mas que não é um evangelho bíblico. É claro, como o apóstolo Paulo diz, que a gente tem que se fazer de tudo para com todos. Para alcançar nem que seja alguns. A gente tem que se esforçar, tem que suar a camisa, tem que correr atrás, tem que assistir, tem que orar, buscar estratégias, capacitação e fazer o melhor com o máximo de esforço possível. Mas chega uma hora, meus irmãos, que não está na nossa alçada fazer mais nada. A pessoa já falou que não quer, ela já rejeitou, ela não aceita nem mesmo oração. Larga a mão. Se Deus quiser mudar o coração, Ele muda. Se quiser converter, Ele converte. Mas o seu papel como arauto, como mensageiro, você cumpriu. E talvez insistir demais vai mostrar uma perspectiva errada do evangelho que você prega. Por isso tenha coragem também. Eu sei que é duro pensar nisso, por exemplo, num familiar ou num amigo muito próximo. Falar: eu não vou mais pregar o evangelho para você. Se você já pregou, já falou, e há uma rejeição, deixa. Ora pela pessoa. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro falam que no casamento, como um exemplo, a esposa, pela sua atitude, pode converter o marido. É claro que, humanamente falando, pelo seu testemunho, ela converte o marido, ganha o marido. Mas não por pregação. Ela já falou, ela já mostrou, ela já orou, ela continua orando, mas não é a insistência que vai fazer alguém aceitar Jesus. É o poder do Espírito Santo transformando o coração de pedra em coração de carne.
E isso não está na nossa alçada. Por isso, pregue o evangelho com dignidade, sem minimizar, sem exagerar, sem insistir. Em alguma medida a gente insiste, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas não reduz o evangelho a uma coisa desesperada, como se Jesus precisasse das pessoas. É o mundo que precisa de Jesus. E por não entender essa urgência, não trata o evangelho com urgência. E a gente é coparticipante desse erro. Então, não é ser grosseiro, não é ser duro, não é ser fazer corpo mole. É pregar o evangelho com fidelidade e, havendo um ponto final na conversa, declare o que esse ponto final significa e fique em paz. Entregue para o Senhor a oração, descanse no Senhor, porque é Ele que de fato converte, desde o começo até o fim, é Ele o autor da salvação. E, por fim, meus irmãos, aqui no texto, o resultado disso tudo. O versículo 12 e 13 vão nos dizer: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Lembra das ordens dos apóstolos? Estar com Jesus, pregar e expulsar demônios. Então, eles estavam com Jesus e agora pregaram arrependimento. Versículo 13, expeliam muitos demônios. Ó, alguém que já expulsou um, expulsou um monte, logo de primeira. O Jesus estava capacitando, empoderando eles para fazer a missão. E deu certo, graças ao poder de Cristo e à autoridade de Cristo que os enviou. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. Olha, Jesus nem mandou curar enfermos, mas eles fizeram isso de tão gracioso, de tão abundante, que foi o poder. E eles curavam os enfermos ungindo-os com óleo. E aqui tem, claro, tem toda aquela discussão de o que o óleo significa, se deveríamos usar o óleo hoje ou não. Eu não quero entrar no mérito dessa discussão totalmente agora, talvez num grupo familiar a gente possa discutir isso. Mas o ponto aqui é que esse óleo, ao que muitos estudiosos entendem, não era um remédio. Não é que estavam dando dipirona para as pessoas enquanto oravam pela cura delas. O óleo simbolizava a unção do Espírito Santo. Então Jesus, o ungido, o Messias, ao enviar aqueles homens na sua capacitação, no entendimento deles como apóstolos, também transmitiam o símbolo dessa unção sobre os enfermos, igual Tiago, irmão de Jesus, manda fazer na carta dele, através dos presbíteros. Então, através dessa unção dos enfermos, eles também eram curados. A gente não sabe se Jesus ungia com óleo, nenhum texto da Bíblia fala isso, mas em algum lugar eles aprenderam. E naquele aprendizado, transmitindo a unção simbolicamente de Cristo aos enfermos, eles também eram curados. Então a gente vê aqui que o trabalho deles foi extremamente bem sucedido. Eles fizeram o que tinha que fazer: pregar, expulsar demônio, mostrar o reino em palavras e em poder, mostrar que a palavra converte, chama e vence as trevas. E de extra ainda, Deus é tão generoso, tão abundante, tão gracioso, que ainda derramou várias e várias curas através do ministério dos apóstolos. Então, o que a gente pode aprender dessa história para a gente fechar a mensagem aqui de hoje? Tem muita coisa a mais para falar, né? É um texto riquíssimo. Mas eu quero que a gente lembre o seguinte: Jesus hoje está no céu reinando. No final do Evangelho de Mateus, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão fazendo discípulos, pregando, discipulando, batizando, ensinando eles a guardar. Jesus hoje, nesse exato momento, está entronizado. Ele é soberano sobre céus e terra, sobre o universo, tudo que vemos e não vemos. O ponto é que muitas pessoas hoje não submetem ainda a esse reino. Estamos entre aquele já e ainda não. Jesus já reina, mas ainda não em sua completude. Ele já venceu e conquistou para si todos aqueles que vão adorar Ele de toda tribo, povo e raça, mas ainda no tempo, nem todos ainda se converteram. Vão se converter um dia. Hoje, Jesus já reina. Ele não é mais aquele Senhor que está pendurado numa cruz. As nossas cruzes, como protestantes, são vazias. Nós não temos um Jesus preso e fraco. Ele sofreu, ele teve aquele momento de fraqueza na sua própria carne, no sofrimento, mas ele venceu. A cruz está vazia. O trono está cheio. E no trono, Jesus manda a gente ir pregar. Por isso que foi dito para os apóstolos não é dito para mais ninguém, a não ser a gente, a igreja de Cristo. E isso que foi dito para eles é para a gente hoje. Por isso, primeira coisa que eu quero que a gente lembre: trabalhe para Jesus. Ah, mas como, pastor? Não sei. Essa é uma daquelas áreas, igual te pergunta, pastor, que trabalho que eu devo fazer da minha vida? Qual a minha vocação? Qual que é o meu ofício? A Bíblia não mostra. Mas, por meio do trabalhar, da ação, Deus vai mostrando o caminho. Na minha própria jornada pessoal, no começo eu queria ser pastor, quando eu tinha meus 18 anos. Falei isso para o conselho, falaram: não, você está muito novo, espera um pouco mais, tudo bem. Eu fui para o IBEL, um instituto missionário para formar missionários. E eu pensei, será que eu deveria ser missionário ao invés de ser pastor? E logo eu percebi que não era o meu chamado, ser um missionário no sentido de transcultural em outras regiões. E aí, no meio do trabalho, eu, por conta de ter uma personalidade um pouco mais introvertida, pelo menos na época eu era um pouco mais introvertido, eu pensava, pensar bem, pastor, ter que lidar com público, com gente, falar em público, eu acho que eu deveria ser presbítero. E fiquei por vários anos pensando, acho que eu deveria ser presbítero, trabalhar, pastorear, mas não de uma maneira tão pública na igreja por conta da minha introversão.
E passa um pouco mais de tempo, e por meio do trabalho, pensando que eu deveria ser presbítero, as igrejas que eu passei falavam: você devia ser pastor, hein? Aí você leva a gente para pastor. Você prega bem, não sei o quê, de vez em quando dá uma enroscada aqui, não sei o quê, mas foi dando feedbacks positivos. E por meio do trabalhar em um período de 10 anos, eu então entendi o que Deus queria para mim com certeza. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que eu deveria ser pastor. Então a gente pensa assim: poxa, o que eu devo fazer no reino de Deus? Não sei, mas comece a trabalhar. Comece a fazer alguma coisa hoje. Que oportunidade você tem hoje de servir? O que hoje a sua igreja precisa de você? Por exemplo, mês que vem teremos uma IBF. Será que você não pode começar, talvez, tentar perceber que... Será que é ensino? Deixa eu ensinar para as crianças. Será que é louvor, ajudar na música? Deixa eu tentar ajudar. Não, é contribuição e administração. Deixa eu ajudar nisso também. Perceba áreas na vida da igreja que você pode trabalhar e se envolva. Contando com pessoas que já estão lá. Aprendendo com aqueles que já estão lá. E dia a dia, em equipe, em família, a gente vai se desenvolvendo no corpo, cuidando uns dos outros e equiparando, lapidando uns aos outros para o melhor serviço. Em segundo lugar, lembre que o trabalho que você faz na igreja e fora da igreja deve ser na autoridade de Jesus. Por isso, não pregue o seu evangelho do seu jeito. Faça o trabalho de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus. E lembrando, é Deus que te envia. Você não precisa de uma unção para ser um apóstolo, um bispo, o que for, para fazer a missão que Deus deu para cada um dos seus filhos. Nós somos a igreja apostólica. Nós temos essa autoridade já de fato. O que resta a nós agora é receber isso, no sentido de se apropriar dessa verdade e trabalhar de acordo com isso. Por isso, tenha coragem, tenha ousadia. Quando você vai tentar servir a Jesus, não é você sozinho. É uma longa caminhada de cristãos que está junto de você. No sentido do legado que você está seguindo. É o próprio Deus triuno que está com você naquele momento, te enviando e te capacitando. Quer dizer que você só vai acertar, que vai ser tudo às mil maravilhas? Não necessariamente. Mas isso te dará a ousadia necessária para fazer o que deve ser feito. Em terceiro lugar, lembre de trabalhar com um senso de urgência. Não trate o evangelho como se fosse uma dipirona para um mundo febril. Trate como se fosse a única salvação para um mundo que está morto. Pregue com coragem. Pregue com ousadia. Não aceite nada menos do que o evangelho puro e simples da palavra de Deus. Do seu jeito que você conseguir pregar, mas pregue com essa coragem. Pregue com essa ousadia do seu jeito. Sirva com essa paixão no coração, mas com essa urgência também. E por fim, leve o trabalho do evangelho a sério. Eu penso nisso falando sobre aquela questão de você chegar a um ponto de parar de pregar em algum momento. Faça o trabalho de Cristo do jeito de Cristo, com a autoridade de Cristo. Olhe para como Jesus agiu. Olhe para como ele lidou com a oposição. Olhe como ele lidou com desafios no grupo interno dos 12, com pessoas que o seguiam. E olhe como Jesus, por vezes, era duro. Por vezes, ele colocava limites. Ele não ficava rastejando atrás de pessoas. Pregue o evangelho com coragem, pregue o evangelho com paixão, vá atrás do perdido, abandone as 99, vá atrás daquela uma ovelha perdida. Faça tudo o que Jesus fez, mas saiba colocar um ponto definido onde há uma consequência, caso haja rejeição. A igreja tem que ter uma palavra de vida ou morte. E não de uma vida, por favor, aceita a vida. É de vida e de morte. E essa dureza, por vezes, vai ser necessária para que o plano de Deus também seja executado através de cada um de nós. Como disse, há muitas outras coisas que podemos aprender como discípulos de Cristo. Mas certamente, atendendo para essas 4 instruções da equipe, da unidade, do serviço, da seriedade, certamente poderemos trabalhar melhor para o Rei Jesus, do jeito que Ele quer, como Ele nos enviou como igreja a pregar o Evangelho do Reino. Vamos orar e depois disso nós vamos cantar o hino 313, em louvor ao nosso Deus, chamando cada um de nós aqui, quando cantarmos, a trabalhar e fazer parte da obra de Cristo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque sendo completo, absoluto, autossuficiente, o Senhor ainda assim compartilha a sua autoridade, o seu poder, a sua missão com cada um de nós aqui. Nós te agradecemos porque através dos 12, o Senhor hoje tem várias igrejas, várias comunidades, várias manifestações do teu corpo nesse mundo, que estão aqui hoje para pregar o teu evangelho do reino para onde forem. Nos ajuda, Senhor, a carregar essa tocha, a carregar esse legado para as próximas gerações. Nos ajuda hoje a sermos uma igreja fiel, uma igreja trabalhadora, uma igreja que é marcada não apenas por pessoas que assistem um culto, mas pessoas que ativamente servem no reino do Senhor nas suas várias tarefas e exigências que são necessárias para cada um de nós, Pai. Ajuda, Pai, aqueles que hoje não estão servindo ao Senhor, a perceberem que podem trabalhar. Dá a eles coragem, capacitação. Aqueles que talvez já pensaram que fizeram demais, Senhor, renova as forças e ajude-os a perceber que o trabalho só termina quando o Senhor nos chamar. E nos ajuda, Pai, aqueles que já estão trabalhando, Pai, a fazer isso pelo motivo certo no coração, para a glória do Teu nome e não satisfação pessoal. Nos ajuda também aqueles que já estão trabalhando a equipar outros, a treinar outros, para que juntos sejamos uma igreja trabalhadora que mostra para o mundo quem é Jesus. Um Jesus que trabalha, um Jesus que serve, um Jesus que cura, um Jesus que expulsa demônios, um Jesus que prega, Senhor.
nos ajuda a mostrar Jesus puro e simples e poderoso nesse mundo através da nossa vida de igreja. É o que pedimos em nome dele. Amém.